Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supernova. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal a desenvolver, também nossos colegas aí concurseiros, poder localizar os vídeos aí para auxiliar nos seus estudos, tá? Então, gente, a única forma aí de a gente poder ajudar realmente é se inscrevendo, é dando um likezinho, para que o canal possa crescer e ajudar nossos colegas, porque afinal de contas, pessoal, conquista sem contribuição não tem significado, não é mesmo? Então não adianta só nós conquistarmos conhecimento, nós temos que partilhar esse conhecimento com os nossos colegas, tá? Lembrando que nossos colegas educadores, nenhum deles está em competição com a gente, nenhum deles são nossos rivais, todos são nossos colegas, nossos companheiros, estamos aqui para um auxiliar no trabalho do outro também, tá bom? A gente ensina e aprende, certo? Então vamos lá agora, se inscreve lá, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 12ª aula do tema Ensino Fundamental de 9 anos, Orientações para a Inclusão da Criança de 6 anos de idade. Tá? Nós vamos aí a 12ª aula e agora, lembrando que esse tema ele é composto aí por 9 textos e a gente vai agora começar o 4º texto, que são as diversões... Opa! Esquece. As diversas expressões e o desenvolvimento da criança na escola. As diversas expressões e o desenvolvimento da criança na escola. Então vamos lá. Para favorecer a aprendizagem, nós precisamos dialogar com o ser humano em todas as suas dimensões. Tá bom? Então, eu terminei a última aula aí falando exatamente daqueles professores que ficam atrás da sua mesa, que não quer contato com o aluno. Gente, não tem como fazer isso, tá? Para você trabalhar com o aluno, você tem que dialogar com ele em todas as suas dimensões. Olha como tá bem ligado. Eu terminei a última aula falando disso. Para você trabalhar com estágio 1, com educação infantil, estágio 1 e 2, você tem que gostar de trabalhar com a criança, você tem que gostar de dançar, de rebolar, de pôr a mão na cintura, de contar história, de fazer careta. Se você não gosta de fazer isso, gente, vai procurar um fundamental. Se você quer trabalhar com fundamental, mas você não gosta de assistir filmes de super-heróis, revistas, esses desenhos malucos aí que eles assistem, gente, não dá para você trabalhar com fundamental. Se você vai trabalhar com fundamental 2, de 5º a 9º ano, e você não gosta, por exemplo, de... Eu particularmente não gosto, mas trabalhar com essas músicas de funk, esses pop, esses reggae de hoje aí, né? Se você não gosta desse tipo de coisa, não gosta do tipo de série que eles assistem na Netflix ou em qualquer outro lugar aí, gente, não dá para você trabalhar com esse público. Ah, mas eu tô aqui para dar aula. Gente, se você não falar a língua do seu aluno, você não consegue trabalhar com ele, porque você nem ao menos compreende o seu aluno. Como é que você vai entender uma forma que o agrade, uma forma que ele tenha mais facilidade para aprender, se você não compreende o universo dele, tá bom? Então, eu terminei a aula falando exatamente disso, a última aula. Para favorecer a aprendizagem, nós precisamos dialogar com o ser humano em todas as suas dimensões, tá? Social, política, cognitiva, não é só chegar na escola e falar assim, oh, não, olha, eu tenho o meu plano de aula aqui, vocês sentem aí que eu vou ensinar. Isso não dá, né, gente? Esse ser humano, pessoal, que carrega a leveza da infância ou a inquietude da adolescência, ele precisa vivenciar, sentir, perceber a essência de cada uma das expressões que o tornam ainda mais humano. Então a criança ou o adolescente, gente, ele precisa, gente, vivenciar, sentir, ele precisa se expressar, tá? Para poder entender aí a essência que torna ele um ser humano, tá bom? Portanto, pessoal, é necessário rever o uso dessas expressões como pretexto para disciplinar o corpo, como, por exemplo, a utilização da música exclusivamente para anunciar a hora do lanche, da saída, fazer silêncio, aprender, produzir texto no banheiro. Gente, nós temos que rever o uso dessas expressões. Eu falei isso na última aula, tá? Você não pode, por exemplo, vou ter uma aula, uma musiquinha da hora do lanche. Então, ó, pessoal, ó, atenção. Meu lanchinho. Pô, meu, você faz um negócio desse, pra criança não tem mais significado. Por quê? Porque é gostoso ela cantar a música do lanchinho quando elas têm essa vontade. Pessoal, vamos tomar um cafezinho lá, ó, tá na hora do... Aí as crianças começam, meu lanchinho. Elas começam a cantar, então elas estão naquele clima gostoso. Se você começa a puxar a música do lanchinho para avisar que é hora de comer, para elas não tem mais significado porque não partiu delas, virou uma coisa mecanizada, virou um recurso pedagógico. E a brincadeira ela não pode ser tratada aí como um recurso pedagógico, tá bom? Aqui, ó, desculpa pessoal, acabei cortando aqui. Sem permitir que as crianças e adolescentes possam sentir a música em suas diferentes manifestações. Então, assim, você vai lá e estabelece uma música para ir no banheiro, uma música para comer, uma música para ir embora, né? E, gente, eu já fiz muito isso cantando aquela musiquinha. Quem tem mais de 40 anos aí vai lembrar que
acho que era a turma do Mickey Mouse que passava aí na antiga TVS ainda, nem era SBT ainda, né? Era TVS nos anos 80, que aí chegava no final do programa assim, já, né, como é? Está chegando a hora do programa terminar. Gente, eu cantava isso, eu falava da aula, né? Tá chegando a hora da aulinha terminar. Pô, minha criança, bem que eles ficavam felizes, que eles iam embora, mas ficava uma coisa tão mecanizada, as crianças para elas não faziam sentido aquilo. Então a criança ela tem que ter essa liberdade de cantar, de agir, né? Então não pode ter uma musiquinha para avisar que é hora de ir embora, que é hora de chegar, que é hora de comer, que é hora de estudar. Não dá para fazer isso, né, gente? Senão você começa a mecanizar a música e a música passa a partir de aí, de fazer sentido na vida da criança. A dança, o teatro, a música, a literatura, artes visuais, artes plásticas, tudo isso, gente, elas representam formas de expressão criadas pelo como possibilidades diferenciadas, gente, de dialogar com o mundo. Então, como dialoga com o mundo? Gritando? Não, pessoal. Através da dança, através do teatro, através da música, da literatura, tudo que é tipo de arte, através de uma pintura, tudo isso o homem dialoga com o mundo. Tá? Então, são várias formas aí do homem dialogar com o mundo. Esses diferentes domínios de significados, eles constituem espaços de criação, transgressão, formação de sentidos e significados que fornecem aos sujeitos, autores ou contempladores, novas formas de inteligibilidade, comunicação e relação com a vida, reproduzindo-a e tornando-a objeto de reflexão. Então, assim, gente, quando a gente vê diversos significados aí, diversas formas de ver as coisas, isso aí constitui, gente, espaço de criação, tá? E significados aí, pessoal, que fornecem aos sujeitos, quando fala que autores ou contempladores, a gente já vai falar sobre isso, que é sobre os quadros. Perdão, pessoal. Os quadros, por exemplo, né? A pessoa que vê o quadro, ela está continuando a obra do autor. Gente, perdão aí, quase arrotei aqui. Quando a pessoa escuta uma música, ela está completando a obra daquele artista, porque um artista que grava uma música, eu gravei uma música, viu, gente? Tá lá no meu canal, lá, vai lá, acho que é o primeiro vídeo do canal, fiz uma música pro Cristiano Ronaldo aí, tem uns 6 anos já, gente, foi em 2014, eu gravei uma música aí pro Cristiano Ronaldo, gosto muito dele, o pessoal vai lá e dá uma curtida lá na minha música, positiva, hein? Não é aquele likezinho pra baixo, não. Então, assim, antes eu gravei a música pro Cristiano Ronaldo, gente, e aí eu falo pra vocês assim, qual o significado disso? Se as pessoas não ouvirem, se as pessoas não gostarem, já pensou? Chega uma hora aí, o Cristiano Ronaldo ouve a música que eu fiz para ele, eu vou ficar muito contente, mas, então assim, para uma pessoa que compõe uma música, que canta uma música, que grava uma música, gente, a obra dele não está completa, ela só vai estar completa a partir do momento que várias pessoas ouvem aquilo. Quando você está ouvindo, você está completando a obra daquele artista. Quando você assiste um filme, assiste uma peça de teatro, você está completando aquela obra. Porque aquela obra não pode ser completa. Eu fiz uma peça de teatro, alguém assistiu? Não, então ela não está completa. E quando você admira uma obra de arte, uma foto, ou um quadro, uma pintura, você está completando a obra daquele artista com o significado que você está dando para ela. Tá? Então por isso que a gente fala autores ou contempladores. O debate atual em torno da necessidade de incluir a dimensão artístico-cultural na formação de crianças e adolescentes, pessoal, ela caminha na direção não apenas das questões relativas ao acesso e à apropriação da produção existente, como também da organização da escola e do espaço de criação estética. Então, assim, pessoal, quando a gente fala assim da necessidade de incluir a dimensão artístico-cultural na escola, pessoal, nós estamos aí caminhando na direção não apenas no acesso à apropriação da cultura, da produção existente, mas também, pessoal, na organização da escola. Nós estamos criando um novo formato de escola aí para essas crianças, tá? Um novo formato, onde elas possam se apropriar aí da cultura que existe e produzir também, tá bom? Então, é necessário que a escola esteja se reorganizando constantemente de acordo com as mudanças, tá? Nesse contexto, a arte ela não está a serviço da educação, mas constitui-se como experiência estética e humana, como área do conhecimento que tem seus conteúdos próprios. Então, quando a gente trabalha a arte, por exemplo, na época que eu estudava, pessoal, a gente tinha uma matéria chamada Educação Artística. Mas ainda existe. Existe, mas mudou o nome. Agora não é mais Educação Artística, agora é Artes. Por que artes? Porque quando você fala educação artística, você está trabalhando com aquilo que já tem. Quando você trabalha artes, você está dando a opção, está dando a liberdade do seu aluno criar. Quando você vai trabalhar na Tarsila do Amaral numa aula de artes, você não está ali, ó, aqui tá, gente, está o Abaporu, você tem que reproduzir esse Abaporu. Não. E aconteceu isso comigo. A professora que chegou e falou assim,
do famoso Abaporu mesmo, né? Eu cheguei a fazer isso, acho que no primeiro colegial, que seria hoje o primeiro ano do médio. E a professora lá passou o Abaporu da Tarsila do Amaral e a gente teve que reproduzir aquele Abaporu. Tava certo? Tava errado, gente. Não tem que reproduzir Abaporu. A professora tinha que chegar e falar assim, gente, baseado na visão da Tarsila do Amaral, de como ela via assim, 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 conta lá a história do Abaporu, conta qual que é a história do quadro, conta tudo aquilo. A partir daí, criem um quadro de vocês tentando usar essa linguagem própria de vocês. Aí tá certo. Então, quando você manda a criança reproduzir um quadro que já existe, pelo amor de Deus, né, gente? O que você está fazendo com aquilo ali? Você está fazendo com a criança? Vira aí um copista. A criança não tem aquela liberdade de ir lá e criar a própria obra dela, tá? A criança só tem que ir ali e reproduzir uma obra que já existe. Por isso que hoje não se chama mais educação artística, se chama artes, porque a arte permite que a criança crie, tá? Com liberdade. É importante não reduzir a arte. Opa, será que eu pulei um aqui? Não. Por isso que a arte, pessoal, ela não está a serviço da educação, tá? Ela tem um conjunto de regras próprias ali, ela tem os seus conteúdos próprios, tá? Por isso que ela não é vista como uma ferramenta a serviço da educação. É importante não reduzir a arte a mero recurso ou pretexto para ensino de conteúdos privilegiados na escola, pois qualquer tentativa de normatizar a arte, pessoal, como recurso didático, leva à destruição, porque a arte é uma coisa que é livre, ela é de criação do ser humano. Quando você tenta normatizar a arte, você está destruindo ela, porque a arte ela não pode ter normas e técnicas. Ela é uma coisa livre, tá? Tem vários filmes aí que a gente vê. Tem um filme de 2011, pessoal, chamado Intocáveis. E esse filme, ele é muito legal porque, eu não sei se é de 2011, que ano que é, que chama Intocáveis, que conta até uma história real aí. E tem uma cena lá que o Rico lá, ele tá lá dentro de uma galeria de artes e tem o cuidador dele, que é um cara pobre, até meio sem cultura, até, né? Não é sem cultura não existe gente sem cultura, ó, finge que eu não falei isso. O cara ali, todo largadão, né? Já tinha cumprido pena, já tinha transgredido a lei. E ali ele olha, gente, tinha um negócio que parecia que a pessoa realmente tinha cuspido um sangue na tela. Era só um monte de bolha vermelha lá. E aí o quadro custava ali, acho que quase mais de 30 mil dólares e tal. E o cara falou, você tá brincando, isso aí é arte, mano. O cara foi lá, deu um soco na boca do outro, espirrou um monte de sangue aí, vira arte e tal. E aí, era até engraçado isso. Então, gente, não importa qual foi a visão daquele autor ao fazer aquele quadro, por exemplo. O que ele estava tentando expressar ali? Será que era realmente o resultado de uma cena de violência? Será que era um crepúsculo, alguma coisa assim? Então, cada um vai dar o seu significado próprio a um quadro, né? A uma obra, a uma música, quando você escuta. Quando você escuta uma música feliz, ela tem um significado. Quando você escuta ela triste, ela tem outro significado, né? Então, assim, essa liberdade, quando você normatiza a arte, ela, ela acaba sendo destruída, ela perde o seu significado. Para ser educativo, para ser educativa, a arte precisa ser arte e não arte educativa. Não existe arte educativa, existe arte. A arte ela é educativa por si, não existe arte educativa. O que significa, então, trabalhar com artes nas escolas, pessoal? Nós vamos agora entrar numa outra temática aí que vai responder essa questão. Nós mesmos podemos responder para a gente. É o que significa trabalhar com arte nas escolas. Nós temos aqui, ó, um novo título aqui, pessoal. Arte, cultura, conhecimento e educação. Apreciação e criação estética. Então, vamos lá, a gente vai falar sobre arte, cultura, e conhecimento e educação. A arte, pessoal, a linguagem e o conhecimento, de modo geral, eles são frutos da ação humana sobre o mundo, sobre a realidade. Tá? Então, tanto a arte, quanto a linguagem, quanto o conhecimento, né, eles são frutos, né, não tem como mudar a palavra, são frutos da ação humana sobre o mundo. Ou seja, cada vez que o homem age sobre o mundo, ele está produzindo linguagem, arte e conhecimento, tá? Sobre a realidade a qual ele vive. Ao mesmo tempo em que criamos, né, a linguagem e o conhecimento, eles agem sobre nós, né, tanto a linguagem quanto o conhecimento, identificando-nos de muitas maneiras, dependentes do tempo histórico e dos grupos sociais em que nascemos. Então, assim, pessoal, tanto a arte quanto a linguagem e o conhecimento, eles agem sobre nós e vão nos identificando de muitas maneiras, tá? Sempre dependentes do tempo histórico que a gente está vivendo. Então, assim, não tem como você,
Uma linguagem, um conhecimento de 30 anos atrás agir sobre nós hoje, né? O que age sobre nós hoje é a linguagem, o conhecimento de hoje, tá bom? Então, sempre dependente do tempo histórico que a gente está vivendo. A arte, a linguagem e o conhecimento, eles fazem parte, gente, do acervo cultural do homem, como resultado de suas necessidades filosóficas, biológicas, psicológicas e sociais, entre outras, tá? Eles fazem parte ali da cultura do homem, tá? Do conjunto cultural do homem. Tanto a arte, quanto a linguagem, quanto o conhecimento. A chamada natureza humana, ela não existe de modo independente da cultura. Tá? O homem, diferente dos animais, ele não é capaz de organizar sua experiência sem orientação dos sistemas simbólicos, tá? Então, assim, o homem, ele depende dos símbolos ali para organizar, para criar sua cultura, mesmo até porque o animal, por exemplo, ele não tem a cultura, né, pessoal? Ele tem aquele modo de vida dele, ele não institui uma cultura, né? Ele tem costumes, não tem cultura. E o homem não, ele tem a cultura, mas ele não é capaz de organizar essa cultura sem a orientação dos sistemas simbólicos, que a gente vai ver aqui. Os símbolos, eles são historicamente constituidores da natureza das pessoas, de diferentes maneiras. E quando a gente fala de símbolo, pessoal, símbolo é tudo aquilo que nos guia, tá? Seja uma placa de trânsito, seja um rótulo num refrigerante, seja uma plaquinha no banheiro feminino e masculino, tá? Tudo isso aí são símbolos, tá? Que nos orientam aí como forma de linguagem também. Na educação, considerando os objetos de alargar e aprofundar o conhecimento do ser humano, possibilitando-lhe maior compreensão da realidade e maior participação social, não podemos prescindir de trabalhar com arte. Então, assim, gente, considerando aí, pessoal, os objetivos de aumentar, né, o conhecimento do ser humano, possibilitando aí uma maior compreensão da realidade, uma maior participação social, a gente não pode aí, né, dizer que é possível fazer essas coisas sem trabalhar com arte. A arte, ela está em todo lugar. Daí a necessidade de levar crianças e adolescentes a participar de exposições de vários tipos, assistir a filmes, danças, ouvir músicas de diferentes compositores, né? Entre tantas outras atividades, né? Hoje, pessoal, por meio da tecnologia como CD, DVD, televisão, né? Esse trabalho está muito facilitado, de você realmente trabalhar várias culturas com o jovem, tá? Você tem que propiciar aí o contato do jovem com a cultura, com diversos tipos de arte, para que ele possa realmente se apropriar. A produção artística oral, escrita, plástica, historicamente os grupos populares vêm realizando, elas fazem parte do acervo cultural da humanidade e nos representa de modo legítimo também, tá? Então, quando a gente faz uma produção artística oral, que seja uma música, né, escrita através de um poema, de um livro, ou plástica mesmo, através de quadros, como chama, gente? Esqueci lá, meu Deus, esqueci estátuas, né? Esqueci a palavra agora ali. Mas diversos tipos de artes plásticas, tá? Esqueci agora a palavra. Esculturas, né? Então, qualquer que seja o tipo de produção artística, né? Eles interferem na nossa cultura diretamente, nos atingem ali e nos representa como seres humanos ali, né? Eles representam a nossa história e fazem parte da nossa história. Educar e ensinar no contexto da cultura, pessoal, é um grande desafio também, como muitos desafios que nós temos, né? Ensinar aí, educar e ensinar no contexto da cultura, ele é um grande desafio. Aprendemos muito também nós, professores. As obras de arte, elas são modos instigantes de ler e ver o mundo. Elas estão impregnadas de conteúdos sociais que, portanto, podem ser analisados e debatidos pelas várias interpretações que podemos ter. Então, assim, ó, quando a gente fala de educar e ensinar no contexto da cultura, pessoal, nós aprendemos muito sobre nós. Tá? As obras, elas são modos assim instigantes de ver e de ler o mundo, porque quando uma pessoa tem contato com uma música, com uma pintura, com um filme, com uma peça teatral, com um livro, quando ela tem contato com aquilo, gente, ela puxa a gente para a curiosidade, pelo interesse, né? E elas são impregnadas de conteúdos sociais, seja num livro, numa letra de música, num quadro, num painel, tá? Tudo ali está relacionado ao social. Tá? Então eles podem ser analisados, debatidos. Olha, eu acho que isso é legal, eu acho que isso quer passar tal mensagem. Tá? E isso leva às várias interpretações aí que nós podemos suscitar. O olhar crítico que as crianças desenvolvem com esse tipo de conhecimento, muitas vezes nos surpreende.
É preciso apostar muito nas crianças e nos adolescentes em suas capacidades de aprender e conhecer, tá? Por isso que tem que expor eles ao maior tipo, maior contato com a arte, com diversos tipos de artes aí que a gente conseguir. Desde muito cedo, as crianças podem ter acesso a produções artísticas, fruindo-as, conversando e discutindo sobre suas impressões e características, tá? Quando a gente fala produção artística, você pode começar pelo gibi, né? Pelo desenho de mão livre. Então, qualquer tipo de coisa aí que você fizer, né? Isso aí conta como produção artística, tá? E eles podem ter acesso a isso. O acesso à arte significa possibilitar às crianças de qualquer idade, pessoal, e aos professores, o contato e a intimidade com a arte no espaço escolar. E dessa forma, abrir caminhos para a experiência estética, provocando novas formas de sentir, pensar, compreender, dizer e fazer. Significa promover o encontro dos sujeitos com diferentes formas de expressão e de compreensão da vida. Então, assim, pessoal, o acesso à arte, né? Quando a criança tem acesso à arte, aí, isso possibilita a criança de qualquer idade, aos professores, aí, um contato e uma intimidade com a arte no espaço escolar. Então, tudo que tem artístico no espaço escolar, a criança ela vai conseguir começar a reparar naquilo, vai começar a interagir com aquilo. Tá? Isso de forma, pessoal, a abrir caminhos para a experiência estética, provocando aí novas formas de sentir, de pensar, de compreender, tá bom? Então isso promove, gente, o encontro aí dos sujeitos com diferentes formas de expressão e compreensão da vida. O sujeito, deixa eu ver como é que tá aqui, o sujeito, ao entrar em contato com uma obra de arte e contemplá-la, ele vivencia uma relação estética movida pela busca e compreensão do seu significado. Então, quando a criança ela vê uma obra de arte ali, o adulto mesmo, ele começa a vivenciar uma sensação de busca, de compreender o significado daquilo, de criar um significado a partir daquilo que ela entende que é, né? O que ela acha que aquela mensagem que ela acha que aquilo está passando para ela. A pessoa que aprecia uma obra, seja ela criança ou adulto, ele entra em diálogo com ela, né? Seja com seu autor ou com seu autor, com o contexto em que ambos estão referenciados. A pessoa ela relaciona-se com os signos que a compõem, né? Elabora uma compreensão dos seus sentidos, procurando reconstruir e apreender sua totalidade. Então, assim, quando a criança ou o adulto, né, ele entra em contato ali com uma obra, ele começa, ele acaba tendo contato com o autor, com o contexto daquela obra, com tudo. Então, quando você olha um quadro, você simplesmente olha o quadro e passa batido, você acaba tendo contato. Poxa, quem foi a pessoa que escreveu isso? O que ele acreditava, o que ele gostava de fazer, qual a mensagem que ele queria passar. Tá? Então, você relaciona-se com tudo que está naquela obra de arte, não somente com o desenho que está lá, com os objetos que está pintado, mas você se relaciona com o autor, com a história dele, gente, com por que ele fez aquele quadro, tá? Por que ele decidiu ser pintor, por exemplo. Isso em diversas artes, tá? A compreensão, pessoal, ela é um ato de coautoria. Aquele que aprecia a obra contínua, a produção do autor, ao tomar para si o processo de reflexão e de compreensão. Então, assim, quando você contempla, né, você também está se tornando um coautor daquilo ali. Eu já falei isso, acho que no começo da aula. Quando você aprecia uma música, ou um quadro, ou um bom livro, você se torna um coautor daquilo, né? Aquilo ali só está completo a partir do momento que ele é lido, que ele é apreciado, que a pessoa coloca a própria opinião dela, o próprio significado dela. A contemplação... Ah, não, já falei isso, acabei de falar. A criação, geralmente, ela é identificada com a novidade e a liberdade absolutas, tá? Será assim? O potencial de inovação e de liberdade do trabalho, pessoal, ele de fato existe. Porém, é preciso compreender que o novo, ele não se desconecta do velho, tá? E já conhecido. Tampouco a liberdade se traduz na ausência de delimitações e definições. Então, assim, gente, a criação, gente, ela é identificada com a novidade e a liberdade absoluta. Mas, novidade acerca daquilo que já tem, tá? Então, quando você, por exemplo, pega algo que já existe, você transforma aquilo através da sua
do próprio significado, do seu próprio entendimento acerca de alguma coisa, mas você vai criar o seu entendimento acerca de algo que já existe, tá? Não tem problema nenhum, mas você não pode chegar e criar o seu entendimento a partir de algo que não existe, tá? Então, por isso que fala assim, ela é identificada. Então, é preciso compreender que o novo não se desconecta do velho. Quando você dá um significado novo, não significa que aquele significado do autor, por exemplo, ele perdeu valor. Não, cada um vai colocar o seu ponto de vista e vai enriquecendo, tá, aquela obra. Ninguém cria no vazio, e sim a partir das experiências vividas, tá? Dos conhecimentos, foi aquilo que eu acabei de falar, né? Dos conhecimentos e dos valores apropriados, tá? Então, para você criar alguma coisa, você tem que criar a partir de alguma coisa que você viu, que você sabe, tá? A novidade está em ver o que antes não se via, em perceber o novo no velho e vice-versa, em fazer conexões e associações que produzem múltiplas e novas leituras, em ressignificar a realidade. Então, pessoal, o parágrafo é bem grande, mas dá para resumir ele assim. Ninguém cria no vazio, a partir do nada. Você cria algo a partir de uma coisa que você viu, que você vivenciou, que você leu, tá? E você faz as conexões a partir daquilo que você viu e vai criar aí novos significados. Tá bom? Vamos ver aqui. O processo criador, segundo Vygotsky, ao interpor a realidade, imaginação, emoção, ele envolve reconstrução, a reelaboração, redescoberta. Nesse sentido, é sempre um processo singular no qual o sujeito deixa suas marcas, revelando seus encaminhamentos, ordenamentos e formas próprias de relacionar com os materiais, com espaço e linguagens e com a vida. Então, assim, o Vygotsky, pessoal, ele defende que quando você pega uma coisa real que já existe e você coloca suas próprias representações naquilo, você... Peraí, pessoal, perdi aqui. Isso envolve reconstrução. Você começa a reconstruir aquilo, você começa a reelaborar, dar novos significados a partir do significado que já existe. Tá? Isso aqui ficou meio chovendo no molhado, né? Eu vou pular esse textinho aqui, que aí fica repetindo, dando vários exemplos aqui. Eu acho que o exemplo, quando não é lido, é melhor compreendido. Então, eu vou pular essa parte aqui. A criação se faz com base em decisões. Bom, isso aqui também a gente já falou, né? O criar livremente não significa fazer qualquer coisa, né, de qualquer forma, em qualquer momento, mas sim, gente, o contínuo desdobramento e a redefinição, né, de delimitações dentro dos quais os sujeitos podem ousar, né? Então, assim, mais uma vez aqui, criar livremente não significa criar qualquer coisa do nada, sem um contexto. Não, você vai criar algo a partir de uma experiência, porque aí você consegue criar um contexto naquilo, senão você acaba criando uma coisa que não faz sentido nenhum, tá? A importância da criação estética na formação humana, ela configura a função da escola de garantir o acesso às diferentes formas de linguagem, de promover a apropriação das crianças de múltiplas formas aí de comunicação e de compreender o mundo e de si mesmas. Tá? Então a escola tem esse dever de garantir espaços, metodologias, ferramentas, objetos aí, de modo a criança realmente poder buscar essa apropriação do saber dela acerca da cultura também. Tá? Pessoal, a gente vai entrar num outro teminha agora, no texto 4 mesmo, mas é um teminha novo, então para a gente não quebrar, eu vou parar essa aula, porque essa aula aqui ela já está com 28 minutos, então já deu aí os 30 minutos, a gente vai dar continuidade daqui a pouco a partir desse teminha novo, tá bom? Então, fazer uma pausa aí, façam as anotações lá que vocês acharem pertinentes, tá? Se tiver dúvida, manda nos comentários aí que eu verificando lá, que eu puder estar ajudando, tá? Então vamos fazer uma pausa e a gente continua daqui a pouco, né? Se eu não me engano, a 13ª aula nossa.